Fala galera linda, seja bem-vindo ao canal Pra Vencer. Eu sou o professor Alexandre Lima. Estamos aqui para finalizar a provinha do Colégio Naval 2018/2019 de Química. A última questãozinha foi essa aqui, gente. Considere os seguintes sistemas abaixo. Então ele me deu esse desenho aqui, um desenho horroroso que vem lá na prova do Naval. Não dá nem para enxergar direito, mas tudo bem. Ele colocou aqui gelo, né? Água sólida. O gelo quase você não enxerga aqui. Água líquida. Aí ele colocou aqui óleo e água. Show de bola, né? Se escreveu, a gente entende. Bom, aí ele fala aqui. Os sistemas 1 e 2 correspondem respectivamente a... E aí ele fala aqui nas opções de mistura, homogênea, heterogênea, substância pura, né? Vamos fazer uma revisão dessa parte aqui da matéria? Vamos dar uma recapitulada, vamos falar de várias curiosidades que são importantes que podem aparecer lá na sua provinha, galera. Primeiro, essa história aqui de substância pura, o que é isso, né? O que é uma substância pura, galera? Né? A gente tem de duas maneiras isso, né? Ou ela é chamada de substância pura simples, ou ela é chamada de substância pura composta. Qual a diferença da substância pura simples para a substância pura composta? É a quantidade de átomos que forma a molécula. Se eu tenho na minha molécula somente um tipo de átomo, isso quer dizer que a substância é simples. Aqui só tem hidrogênio. Tem dois, mas só tem hidrogênio. Só tem uma qualidade de átomo, que é hidrogênio. Quando eu tenho dois ou mais tipos distintos de átomos, a minha substância pura ela é chamada de substância pura composta. Show? Então, por exemplo, o gás hidrogênio, né, que é o H2, a água, né, que é H2O, o O seria essa bolinha amarela aqui, né? Substância simples, substância composta. Outros exemplos aqui, ó, N2, O2, O3, pode ser o O3, né, que é o ozônio, substância simples. Substância composta, H2O, H2SO4, NaCl, NH4, OH e assim por diante. Né? Seriam substâncias puras, quer dizer que elas não estão misturadas a nenhuma outra, por isso que é chamado de pura, porém pode ser simples ou composta. Entendeu essa ideia? Quando eu tenho a junção de duas ou mais substâncias, aí eu não tenho mais uma substância pura, eu tenho mais de uma, que a gente chama de mistura. Eu tenho uma mistura. Por exemplo, água e álcool, né? A água, areia e óleo, etc. e tal. As misturas, elas são classificadas de acordo com o aspecto visual, com o que eu consigo enxergar ali. A mistura, ela é chamada de mistura homogênea, quanto ao aspecto visual, eu só enxergo uma única fase. E se no aspecto visual eu enxergar duas ou mais fases, olhando ali, ela é chamada de mistura heterogênea, tá? Então, por exemplo, mistura homogênea, eu tenho aqui, ó, água e sal dissolvido. Tá dando para ler direito não, mas está escrito aqui, ó, água e sal dissolvido. Eu tenho uma mistura homogênea. Se eu tivesse água e sal em excesso, o sal ia se depositar no fundo, aí a mistura seria heterogênea. O exemplo que eu dei aqui foi água e óleo, que é aquela mistura clássica que aparece em provinhas, tá? Então, ou a substância pura, simples ou composta, ou se eu tiver mais de uma substância, no mesmo recipiente eu tenho uma mistura. Essa mistura é classificada em homogênea ou heterogênea. A heterogênea, no caso aqui, ela tem duas fases, podem ter mais fases. Fases são o quê? Os aspectos que a gente enxerga aqui na minha solução. Por exemplo aqui, eu tenho aqui ó, óleo, água e areia. Eu tenho uma mistura. Quantas fases eu estou enxergando aqui? 3 fases. Então ela é chamada de mistura trifásica. Né? Eu enxergo 3 fases. Show de bola, galera? Tá bem simples aqui de entender isso aqui, né? Repare que a água fica na parte intermediária aqui, o óleo fica em cima. Por quê? Porque o óleo ele possui uma densidade menor que a água. Então, se a densidade dele é menor, ele vai para cima. Se eu soltasse, por exemplo, uma pedrinha de gelo aqui, o que você acha? Pensa um pouquinho. Será que esse gelo vai ficar boiando no óleo ou ele vai descer aqui para baixo e vai ficar boiando na água? Ou ele vai ficar lá no fundo, encostado na areia? Pensa um pouquinho. E aí? Se você soltar uma pedrinha de gelo, o gelo ele é H2O, embora ele tenha uma densidade um pouco diferente da água no estado líquido, tá? A água no estado sólido não tem a mesma densidade da água no estado líquido, ela tem uma densidade um pouco menor. Quando eu soltar aqui, pelo fato de ser água, ela é mais densa que o óleo, ela vai descer. Ele vai ficar boiando meio que aqui, ó, na fase da água, na parte de cima ali entre a água e o óleo, beleza? Então fica ligado nisso.
Essa mistura ela é trifásica, mas veja que tem uma pegadinha que o cara pode fazer lá na prova contigo. Se ele colocar aqui uma tampa, se ele tampar aqui, ó, eu não tenho mais agora uma mistura trifásica, porque agora eu vou ter a fase de ar aqui, galera. Eu vou ter uma mistura tetrafásica, com 4 fases. Porque a fase de ar agora conta. Se eu tiro a tampa, a fase de ar não conta. Se eu coloco uma tampa, a fase de ar vai contar. Ok? Então toma cuidado. Na verdade, toda a mistura, quando ela tem 3 ou mais fases, a gente já costuma chamar de polifásica. Poli são várias, né? Eu coloquei aqui tetrafásica, mas não é muito usado esse termo não, tá? Então, colocou a tampa, fica ligado isso que no Colégio Naval eles podem fazer essa pegadinha. Coloca um recipiente com tampa e você nem observa. Aí você não conta a fase de ar. Então toma cuidado, beleza? Outra curiosidade interessante é essa aqui, olha só. Aqui eu tenho 3 copos, um com água e uma pitadinha de sal, o sal se dissolveu ali. Aqui água com álcool, a gente sabe que a água ela se mistura ao álcool, com o aspecto visual eu só enxergo uma coisa. E aqui eu tenho água com gelo, tá? Show. A pergunta é, quantas substâncias eu tenho aqui? Eu tenho 2 substâncias. Uma é o H2O, que é água, e o outro é o NaCl, que é o sal. Eu vou ter 2 substâncias em uma única fase, porque o sal foi dissolvido. Show. Agora, olha para cá. Eu tenho água e álcool. Veja que esse recipiente está fechado. Toma cuidado, tá? Vamos lá. Quantas substâncias eu tenho aqui, galera? O que você acha? 2 substâncias? Só água e álcool? Não, a fase de ar vai contar. Então são 3 substâncias? Não. Eu tenho aqui várias substâncias e 2 fases. Vamos lá, vamos com calma. Vamos pensar nas fases primeiro. Fases são 2 porque o aspecto visual. Eu estou enxergando essa fase líquida aqui e a fase de ar que está contando porque o recipiente está fechado. Beleza, 2 fases eu entendo. Mas por que são várias substâncias e não 3, né? Água, álcool e ar. Porque o ar, por si só, ele já é uma mistura. Olha para cá. O ar, ele tem uma composição química. Ele é 78% de nitrogênio, 1% de dióxido de carbono, argônio, vapor d'água e outros gases. Olha só quanta coisa tem no ar. E 21% é de oxigênio, que a gente respira, né? O oxigênio ali, importante pra gente. Mas veja que no ar 78% é nitrogênio. Então o ar, por si só, ele já é uma mistura. É por isso que aqui, né, nessa fase de ar aqui, eu já vou ter várias substâncias. Então não posso dizer que é água, álcool e ar. O ar não é uma substância, ele já é uma mistura. Então por isso que eu coloquei aqui várias substâncias. Agora vamos para essa aqui, ó. O recipiente não está fechado, tá ok. Eu tenho água e gelo. Quantas substâncias eu tenho? Só uma. Porque tanto a água quanto o gelo possuem a mesma fórmula, é H2O. Só está no estado físico distinto, percebeu? Né? Então eu só tenho uma substância aqui. A fase de ar não conta nesse, eu só tenho uma substância, né? Agora, quantas fases eu tenho? Vamos supor, olha só que legal, se eu tivesse água em uma pedrinha de gelo, quantas fases eu tenho? 2. Beleza, eu tenho a fase sólida e a fase líquida. Agora, se eu tiver 2 pedrinhas de gelo como está aqui, será que eu tenho 3 fases? Não, eu continuo com 2 fases. Não interessa a quantidade de pedrinhas de gelo que você vai ter ali. Vai contar como uma única fase, então cuidado com isso. Aqui eu vou ter uma substância somente, que é o H2O, e 2 fases, a fase sólida e a fase líquida. Ok até aqui? Vou colocar aqui mais algumas observações importantes, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho longuinho, mas tá bom. Galera, uma coisa que costuma cair muito em prova é a questão do granito, né? Que é usado lá para fazer pia, né? Para colocar, fazer detalhe na escada, né? Para a gente pisar ali e tal. O granito, se você observar direitinho, ele já é uma mistura, ok? Ele é uma mistura que é formado por 3 fases, né? Uma mistura trifásica. Ele tem uma fase meio acinzentada, que é chamada de quartzo. Ele tem uma fase que é meio branca, meio leitosa, que é chamada de feldspato. E ele tem uma fase preta, né? Que é essas bolinhas pretas, esses pontinhos pretos que são a mica. Ok, galera? Então, tomem cuidado, porque eu coloquei aqui, né? Porque o granito costuma cair bastante em prova. Feldspato, quartzo e mica. Anota isso no seu caderninho, galera. Show de bola? Né? Então essa questão do granito aí, ele é importante. Ele é uma mistura que possui 3 fases. Show? E aí, tá tranquilo? Tá gostando? Agora, um detalhe. O cuidado que você deve tomar. Vou te falar de 3 coisinhas aqui. Presta atenção, meu filho. O leite. O que você acha que o leite é? É uma mistura homogênea ou heterogênea? E aí? Galera,
o leite ele é uma mistura heterogênea. É uma mistura heterogênea. Ah, professor, mas eu só enxergo uma fase no leite. Eu olhei lá, tô vendo só aquela fase branca ali, leitosa e tal. Não. Essa caracterização em quantidade de fases não é só apenas com relação ao aspecto visual que a gente enxerga. Quando a gente utiliza um microscópio simples, esse microscópio bem comumzinho, né, aquele de laboratório, não consegue enxergar, ele aumenta também a quantidade de fases ali da substância. Então, por exemplo, no leite, se você observar direitinho, ele tem umas partículazinhas de gordura que fica na parte de cima, boiando ali. Então, o leite, por isso, ele é classificado como uma mistura heterogênea. Eu estou colocando aqui que é para você ficar ligado. O outro detalhe é o sangue, galera. O sangue, ele também é uma mistura heterogênea, não é uma mistura homogênea. A gente consegue, se você observar bem de pertinho ali, enxergar algumas partículas sólidazinhas ali no sangue, ok? Então o sangue também é uma mistura heterogênea. Estou colocando aqui para você ficar ligadão. E a última é essa aqui. Quando eu misturo gases, não importa se esses gases são coloridos, se eles não são todos da mesma cor ou são incolores, né? Misturas de gases são sempre homogêneas. Misturas de gases, não importa se eles são coloridos ou não, como eu falei, são sempre homogêneas. Aquele print bonitão agora. Show, galera. Vamos voltar para nossa questão aqui? Então, né? O Colégio Naval me deu isso aqui. Vamos analisar cada uma das alternativas. Ele fala aqui, por exemplo, na letra A, que o sistema 1 é uma mistura homogênea. Quando eu vejo aqui água e gelo, eu já vejo que é uma mistura heterogênea, está errado. Letra A está errado. Letra B. No primeiro aqui ele está dizendo que é uma mistura heterogênea, está certo? E no segundo ele está dizendo que também é uma mistura heterogênea. E sim, né? Água e óleo, aqui água e gelo, ambos são misturas heterogêneas. Nosso gabarito está ali na letra... Bravo! Vamos analisar a próxima aqui? Ele está dizendo que o seguinte aqui, ó, que no sistema 1 eu tenho uma substância pura. Não, eu tenho substância composta. Pura é quando só tem um tipo de átomo. Aqui é H2O, são dois tipos de átomos, hidrogênio e oxigênio. Então não é pura, é composta. Na letra delta, ele diz aqui que é uma mistura homogênea, não é heterogênea, a gente já viu, né? Só estou lendo o primeiro, porque se o primeiro está errado, o segundo não importa, né? Na letra eco, ele está dizendo que aqui é uma substância pura, está errado, é uma substância composta, né? Aqui ele ainda diz que na segunda é uma mistura homogênea e é heterogênea, está errado. Realmente o nosso gabarito está aqui na letra bravo. É isso, minha gente. Finalizamos a provinha do Naval 18 e 19 de Química. Espero que você tenha gostado. Estou preparando tudo isso aqui com muito carinho para que você possa fazer a sua revisão, para que você possa lembrar de alguns conceitos fundamentais da Química e se dar bem lá na prova do Colégio Naval. Galera, deixa o like aqui de baixo, né? Deixa o like aqui embaixo, que isso é importante aqui para o canal para vencer. Beijão para você e até o próximo vídeo.